Fala galera, esse daqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista por formação em tricolor de coração. Esse não é meu cenário habitual, mas isso eu já expliquei no outro vídeo que eu já lancei nesse sábado. Vamos embora, deixa o seu like aqui embaixo se você gostar do vídeo e se inscreve aqui no canal caso você goste aqui do canal Raiz Tricolor. Eu gravei já um vídeo sobre esse mesmo assunto, reforma de laranjeiras, no caso não a construção de laranjeiras novas, quase praticamente como era ali a proposta do outro grupo, a proposta atual, que está entrando em obras. Já gravei um vídeo que foi lançado nessa sexta-feira, e é muito importante que você assista aquele vídeo. Eu lancei um vídeo que acabei tendo erro de edição ali, eu até deixei ele no ar, porque muita gente estava vindo ainda assistir ele, mas ali na descrição dele tem o link para o vídeo corrigido, que também está no ar. Enfim, deixei os dois ali no ar para a galera também poder assistir. Mas enfim, lá tem a opinião de Mário Bittencourt, tem toda a fala. Vou tentar ser conciso nesse vídeo aqui, porque depois que eu gravei aquele vídeo e tal, passou ao longo de toda sexta-feira, temos informações novas e por isso que eu trago aqui nesse vídeo de sábado de manhã, apesar de eu estar gravando no sábado de madrugada, como vocês, na sexta de madrugada, né? Já no sábado, como vocês já estão acostumados, aqui a prova agora que eu não gravo de madrugada mesmo. Enfim, vamos lá. Alguns pontos foram esclarecidos, outros ainda me deixam com dúvida. Por exemplo, ainda não se sabe, para quem não está entendendo, a gestão do Fluminense, a atual gestão, com o presidente Mário Bittencourt como cabeça, vai reformar Laranjeiras. Já começou um processo de reforma de Laranjeiras para adequar o estádio e a previsão é de que ele fique com cerca de 7 mil lugares. Talvez entre 5 e 7 é que eles estipulam para receber jogos até 7 mil pessoas. O que isso quer dizer? O Fluminense poderá mandar em Laranjeiras jogos do Campeonato Carioca, uma ou outra fase inicial da Copa do Brasil, talvez até um pouco mais à frente, enfim, mas algumas fases da Copa do Brasil. E numa eventual Sul-Americana, Libertadores, talvez a primeira fase ainda poderia ser jogada, mas a gente sabe que dificilmente nesse caso jogaria lá, porque o Maracanã daria um lucro maior, né? Isso a gente já sabe. Enfim, o limite ali até da Libertadores, até pouco tempo atrás, até 2019, era 7.500 pessoas na primeira fase. Então, seria possível, talvez, a gente jogar a Libertadores lá com 7.500 lugares. Mas a gente sabe que não jogaria, porque o peso de jogar no Maracanã a Libertadores de volta seria muito maior, ainda mais que o 2021 provavelmente sem público. Mas enfim, esse é o ponto. E aí muitas perguntas foram levantadas, já que existia um grupo chamado Laranjeiras 21, que tinha um projeto já há um bom tempo de reforma de Laranjeiras para 15 mil pessoas, uma reforma muito ampla, com mega loja incluída, estacionamento ali de certa forma. E seria uma readequação para cerca de 15 mil pessoas em Laranjeiras, uma obra gigante que previa investimento externo, utilização do estádio para shows, enfim, era uma reforma bem mais agressiva, vou utilizar esse termo, para não desagradar nenhum dos dois lados. Bem, e aí ficaram algumas perguntas. A primeira que eu fiz aqui é o seguinte: vai gastar com reforma, né? Com essa reforma agora que o Fluminense está fazendo. Vale o custo base ali, que você fazer uma reforma de vigas, igual está sendo feito o cálculo estrutural e etc., esse custo teria que ser feito nos dois tipos. Vale esse custo base para não evoluir? Porque o Fluminense ainda não tem um custo efetivo, porque está esperando esse laudo estrutural que só vai chegar para a gente em abril. Então o Fluminense ainda não tem noção de quanto irá gastar e se valerá a pena e se é possível fazer essa obra, tá? Só deixando claro. A conclusão que eu chego é o seguinte, e não era nem para eu chegar nessa conclusão, era para o presidente ter falado isso, mas eu vou falar já sobre esse tema. É que a ideia da gestão atual, e esse projeto de reforma foi feito pelo conselho diretor da atual gestão, né, da atual direção do Fluminense, é que a ideia não é remodelar Laranjeiras, não é transformar aquilo lá num estádio que era em 1920, um estádio referência do Brasil e etc. É meio que colocar Laranjeiras ativo para jogo. Não é ter uma obra, uma mega loja, uma remodelação e tal. Não, é pegar o que está lá e tornar seguro para ter jogo, possível com laudos e etc, e transformar num estádio que era possivelmente ali na década de 90, né? Que era um estádio auxiliar ao Maracanã para algumas competições, obviamente que num cenário diferente, né? 90 a gente podia jogar um Brasileirão lá sem problemas, que teria mais público. Mas a ideia para mim é essa, não é pegar a ideia da gestão, não estou falando que é melhor ou pior, tá? Não é pegar e fazer uma mega transformação e etc, e botar a Laranjeira na nota.
Me passa, e para quem viu o outro vídeo vai entender melhor agora, se você não viu, vai lá ver, de que o Mário Bittencourt tem essa reforma gigantesca comparada a construir um estádio. A escolha é, preciso construir um estádio ou fazer essa mega reforma. Entra nesse grupo. E não mega reforma versus reforma pequena. Eu acho a mega reforma, né, vou utilizar esse termo para definir o projeto do Laranjeiras 21. A mega reforma, eu acho que era útil. Deixa eu ligar aqui de novo a iluminação. Eu acho que era interessante, essa eu também acho. As duas ofertas, né, as duas propostas são melhores do que a gente continuar do jeito que está. Com Laranjeiras sendo um risco, porque a gente não sabe como está a estrutura, e sem a gente jogar lá. Isso é óbvio para mim, ponto pacífico, né? As duas propostas são melhores do que o atual jeito que a gente está de largar Laranjeiras. Porém, a intenção de Mário Bittencourt, e quando a gente vê a entrevista que eu citei, que eu coloquei o pedaço lá no vídeo anterior, vale você ir lá assistir, estou deixando o vídeo inclusive no card, você vê que sempre foi essa a intenção dele. De ter Maracanã e Laranjeiras como auxílio. Maracanã principal, Laranjeiras como auxílio. Como eu falei, já era obrigatório ter essa reforma lá em Laranjeiras pelo estado que está aquilo lá, que a gente sabe que está largado há um bom tempo. Era obrigatório ter uma reforma lá, seja para jogar ou para não jogar, mas era obrigatório. Uma reforma para jogar, ok. Aí a gente começa a discutir se vale a pena, se o custo vale. Por exemplo, se o Fluminense for custear 10 milhões para ter um estádio, aí, não, mas é melhor ter 50 milhões para ter um estádio maior, mas aí vai gerar custo, enfim, aí isso é uma outra discussão. O projeto que está lá é melhor do que não ter nada. Aí eu coloquei aqui também, né? Fazer uma super reforma em Laranjeiras seria semelhante a construir um estádio. É o que eu falei, na cabeça de Mário Bittencourt é isso. Fazer uma reforma gigante, como era a reforma anterior, com investimento, daria em torno de 100 milhões, mas o investimento viria de fora, mas tem que contar com show, porque não dá para jogar tantos jogos, e etc. Enfim, seria semelhante à construção de um estádio. Isso na cabeça do Mário Bittencourt, tá? Então, quem viu o outro vídeo sabe que isso não passava tanto pela cabeça dele, ele não via tanto com essa possibilidade. Mas tem um outro ponto, que é também, talvez isso só esteja acontecendo para a gestão ter o mérito deles mesmos terem feito o estádio, né? A reforma de Laranjeiras. Até porque a gente sabe que isso era, e eu até tuitei sobre isso, isso era uma das maiores plataformas de campanha, de todas as propostas de campanha dos candidatos, possivelmente uma das que tinham mais apoio popular era o projeto de reforma de Laranjeiras. Isso um candidato não seria eleito pela torcida do Fluminense falando, vamos sair de Laranjeiras, não vamos construir um estádio, vamos continuar no Maracanã. Essa era a proposta com o maior apoio de todo mundo. Então, me parece estranho que a conclusão desse projeto, né, ou seja, vamos tirar do papel, comece com o Fluminense não fazendo alarde nenhum para isso. Não existe um sócio-torcedor específico para Laranjeiras hoje, não existe um site para poder falar da reforma de Laranjeiras que saiu do papel e marcar, e a gente sabe que esse grupo, a atual diretoria, sabe fazer isso, sabe vender muito bem o peixe quando é algo que eles querem vender, quando é uma ação que eles estão fazendo, e nem estou usando isso como crítica, eles sabem fazer isso. Não tem um site específico, uma plataforma específica para acompanhamento das obras, um plano de sócio, um ajude, compra o tijolinho, R$30 e ajudar a obra. Enfim, não tem uma coletiva da Mário Bittencourt, igual teve, por exemplo, com o plano de sócios, que acabou não sendo lançado por causa da pandemia. Então, assim, isso me deixa com um pé atrás, do tipo, por que não foi feito isso tudo? Até o tweet que eu fiz, falo até que teve a matéria no site do Fluminense, só isso, e apareceu no Giro do Flu, que é aqui da Flu TV. Mas também, assim, muito pouco, não tem fala do presidente, tá, muito, muito pouco. E aí até assim, por que isso me assusta? Aí eu escrevi isso no tweet, né? Porque eu reconheço que a tua gestão sabe vender o seu peixe quando é necessário, e ponto. E assim, eu não sei se é uma estratégia para tentar reforçar o ponto que ele fala lá antigamente, de que o projeto não tem um dono, isso não pode ter a cara de uma pessoa, a gente vai fazer em grupo, etc, etc, tentar reforçar isso. De fato, não está acontecendo, porque a torcida não foi consultada, ninguém estava sabendo desse projeto direito, só internamente eles. Ou então, por uma desatenção ou falta de organização para fazer algo do dia para a noite.
Assim, é óbvio que não é do dia pra noite, literalmente. A galera falou, isso é pra disfarçar os erros com os garotos da base. Não, galera, já tinha gente trabalhando em Laranjeiras ontem, né? Na sexta-feira, quinta-feira, por aí. Não é do nada, assim, né? Ninguém liga pra empresa e vamos fazer um laudo aí do nada, de um dia pra noite, que Marcos Paulo foi embora agora. Não é. Enfim, a gente ainda precisa saber as obras serem concluídas em 2022. Vamos lembrar que a eleição do Fluminense é no final do ano. Então, assim, eu acho que isso, obviamente, que pode ter, se as obras forem concluídas no prazo, vai ter uma influência política muito grande. Você ter, no ano da eleição, o presidente que conseguiu trazer o futebol profissional do Fluminense de volta para Laranjeiras, etc. Isso vai ter uma influência política. Porém, pode ter o contrário também. Se a obra não for concluída em 2022, a obra está incompleta, né? Mas, enfim, a gente precisa aguardar mais para ver. Esse projeto precisa ser falado, precisa ser conversado mais do que uma matéria no site e um vídeo no Giro de Flu. O torcedor precisa ser consultado. A gente precisa, no momento, pelo menos saber quando a gente vai ser consultado, quando a gente vai ficar sabendo das coisas. E isso a gestão está deixando muito a desejar. Enfim, saudações tricolores, até a próxima, valeu.